Então vamos lá. O que a gente tem até agora de informação? A gente sabe que foi necessário de início um aparato ideológico, né, que foi fornecido pela Sociedade Monte Pelerin, que normalizou e tornou aceitáveis para o grande público os princípios do neoliberalismo, a não intervenção do Estado na economia, a destruição do Estado do bem-estar social e baixos impostos, principalmente para os ricos, não necessariamente para a classe média e para os pobres. Foi necessário inovações tecnológicas que permitissem que essas informações se transformassem em dinheiro e circulassem em tempo real. E aí a gente entende a importância da indústria de microprocessadores. Porque o computador, em essência, é uma máquina que faz funcionar um microprocessador, certo? É como se fosse o nosso corpo. O nosso corpo, ele é grande, tem pés, tem joelho e pé. Mas nós mesmos, nossa consciência, é o nosso cérebro e um pouquinho o nosso coração. É verdade, o coração tem neurônios e o intestino também, nossa barriga. Mas é o cérebro, principalmente. O computador é mais ou menos a mesma coisa. O computador é uma desculpa para o microprocessador fazer a mágica dele. Então é óbvio que a indústria de microprocessador, ela é estratégica. Ela é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo financeiro. E o desenvolvimento de tecnologias da terceira revolução industrial foi crucial também para o desenvolvimento do neoliberalismo e de seus princípios. E aí vocês vejam, os Estados Unidos, já a partir do fim dos anos 70, de maneira muito clara, no começo dos anos 90 em diante, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos se tornaram essencialmente um exportador de leis, certo? O que é exportar leis? Por exemplo, direito autoral. A maioria dessas leis de direito autoral tem sua origem nos Estados Unidos. O prazo que uma obra caducava era de 50 anos. Por que aumentou para 70, 75, não me lembro bem? Por causa da Disney, certo? Para a Disney continuar dando dinheiro, as criações do Walt Disney, que venciam em 50 anos, eles mudaram essa lei para 70, 75 anos. E o resto do mundo simplesmente engoliu. Os Estados Unidos exportam leis. Eles obrigam o resto do mundo a adotar a lei americana. Pega uma ideia de jerico, do ponto de vista do nosso direito penal de origem romana, que é a delação premiada, que tanto mal trouxe para esse país. É uma lei exportada pelos Estados Unidos. E é muito fácil, você chama juiz deslumbrado, você chama promotor deslumbrado, você chama delegado deslumbrado para os Estados Unidos, e eles ficam ainda mais deslumbrados. Normalmente esses jecas caipiras, né? Eles ficam ainda mais deslumbrados e vêm para o Brasil e aplicam princípio que não tem nada a ver com o nosso aparato legal. Por que eu estou me referindo a isso? Porque o aparelho jurídico é muito importante para a difusão de uma ideologia, da mesma forma que a tecnologia. Correto? Tem que ter uma clareza grande a respeito disso. Que o neoliberalismo não seria possível sem instrumentos tecnológicos apropriados da terceira revolução industrial e sem um aparelhamento jurídico, que a gente vê na forma exatamente dessas leis que foram feitas para eles, por eles, e que são aplicadas aqui sem discernimento, por jecas ignorantes, ok? Muito bem. Mas além disso, a gente tem que entrar em outros meios que são importantes. É muito significativo que a difusão desses princípios tenha se dado ao lado do enfraquecimento do Estado Nacional. Repare, o grande inimigo dos Estados Unidos nunca foi necessariamente o comunismo. O que mais os Estados Unidos combateram historicamente foi o nacionalismo. A ideia de governantes realmente patriotas que defendessem o seu povo dos interesses da sua nação. Era isso que os Estados Unidos combatiam. Você não pode falar, por exemplo, que o Ayatollah Khomeini era um socialista. Mas por que ele foi combatido com tanta dureza pelos Estados Unidos? Porque ele era um nacionalista. Porque ele defendia o povo iraniano, porque ele defendia os valores da religião dele. Por isso ele foi demonizado. Perfeito? Então, o inimigo, repito, reitero, o inimigo dos Estados Unidos, historicamente, não necessariamente é o socialismo ou o comunismo. O inimigo é o nacionalismo.
pessoas verdadeiramente patriotas invariavelmente foram mortas, ou quando não podiam ser mortas, eram demonizadas pelo governo dos Estados Unidos. Certo? Aí veja, essa coisa que nos governa, eu sou um patriota, não é patriota, gente. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A Petrobras vendeu uma refinaria em Curitiba de xisto, que lucrava 200 milhões de dólares por ano, vendeu por 170 milhões de dólares. Para uma empresa que a própria Petrobras, no governo do golpista Michel Temer, falou que não podia fazer negócio, porque tinha espionado a empresa, a companhia. Então, um governo que faz isso é um governo patriota? Não, é um governo entreguista, liberal, safado e vagabundo. E esse tipo de coisa os Estados Unidos apoiam. Mas qualquer coisa, repito, remotamente patriota é demonizado pelos Estados Unidos. Porque eles exportam leis, como eu disse no começo do vídeo, e principalmente ele quer os Estados nacionais fracos. Por que Estados nacionais fracos? Para o poder das corporações, para o poder dos bancos, poder se manifestar livremente. Certo? E esse princípio neoliberal vê em qualquer forma de nacionalismo, de patriotismo verdadeiro, um inimigo a ser destruído, porque pode criar obstáculos para a expansão do capitalismo global liberal. Correto? E é por isso que essa questão tecnológica, principalmente quando se fala da indústria de semicondutores, é tão premente. Porque, veja bem, a China anexando Taiwan, a TSMC automaticamente se torna uma empresa chinesa. E aí os Estados Unidos vão ter mais problemas do que já tem. Certo? Eles destruíram, por opção própria, para aumentar os lucros, a própria base tecnológica. A Apple não tem mais fábrica de computador, a Apple é só um escritório. Na verdade, nem o design é feito por eles. Eles contratam empresa de design, como a Pininfarina. A Apple não existe mais, certo? É um nome. As fábricas estão todas na China. E isso agora, depois de décadas, os Estados Unidos viram como um problema. Daí o conflito em Taiwan. Mas isso eu quero falar em outra ocasião, porque agora o vídeo está ficando muito longo, ok?